Oi, prof. Tudo bem? Tá me ouvindo legal? Sim, estou ouvindo. Estou Então no tá bom. trabalho aqui, mas estou assistindo a aula, tá? Tá bom, né? Vamos lá. Então, dando continuidade, né, à nossa aula, demos até uma revisada, né, semana passada. A gente abrangeu bastante assunto semana passada e hoje tenho a intenção também de a gente abranger bastante coisa aí. E o que nós vamos ver hoje está relacionado a assuntos dentro de ética e valores, né? Ou seja, a gente vai ver ética e moral, valores e princípios, certo? Por quê? Lá na apostila de vocês, capítulo 14, a gente vai ver ética na farmácia, certo? É o que a gente vai ver hoje. Mas não tem como eu falar somente de ética se eu não falar também de moral e falar de princípios e valores, certo? Então a gente vai entender um pouquinho qual é a diferença entre moral e ética, né? E também para poder falar sobre moral e ética, a gente tem que falar também sobre princípios e valores. Qual é a diferença entre princípios e valores, certo? Então eu vou abrir aqui o arquivo e a gente vai conversando, a gente vai usar a apostila também, então quem tiver com a apostila aí em mãos, certo? Naquele esquema sempre de vocês participando, lendo, dando a opinião de vocês, ok? Bem lembrado, rapaz. Amanhã a gente vai verificar isso, mano. Pode deixar. Então, ética na farmácia é capítulo 4, página 70 da apostila de vocês. Deem uma olhadinha lá. Eu vou abrir o PowerPoint, aí eu não vou conseguir ver vocês, aí vocês vão falando comigo, tá bom? Vamos interagir. Ética na farmácia, então, página 70 da apostila. O que nós vamos ver aí nesse capítulo, certo? Estão conseguindo ver? Se desaparecer o PowerPoint, vocês me avisem, tá? Então, a lista, né, que nós vamos ver aí. A ética na farmácia, no capítulo 14, página 70, ela vai falar então ali sobre qual é o proceder, né? Deixa eu. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Opa, voltei. Vamos lá. Então,
Vamos acompanhar lá na apostila, tá? Então, a palavra ética está intimamente ligada à palavra respeito, certo? Ou seja, em síntese, se o atendente da farmácia souber respeitar os clientes e seus colegas de trabalho, estará agindo com ética. Todo mundo aqui concorda que, num contexto geral e mais tranquilo, eu cheguei aqui, Adriana. Ah, tá. Adriana, né? Adriana. Ok. No entanto, a maior dificuldade em praticá-la é que a ética também está envolvida com os valores de um indivíduo. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente vai falar sobre ética e moral, mas também sobre valores e princípios. Por quê? A ética, ela automaticamente vai ao encontro dos valores e princípios de um indivíduo, certo? Então, eu preciso verificar quais são os meus valores e quais são os meus princípios. E a gente vai falar sobre isso hoje, certo? Como esses valores podem mudar, pois depende da cultura, da idade, da criação, da família, entre outros fatores. Algumas considerações são importantes para orientar o atendente de farmácia na prática de atitudes éticas do ponto de vista profissional. Em suma, então, quando o atendente de farmácia estiver trabalhando no estabelecimento farmacêutico, deve, independentemente de suas carências ou valores, agir conforme a ética de um profissional de saúde. Ou seja, o que nós esperamos de um profissional, né? Isso é de qualquer profissional, mas falando aqui sobre profissionais que trabalham na área da saúde, então, é que, independente da crença e de seus valores, nós temos que olhar para a ética profissional, certo? Como agir como profissionais. O que pede, na realidade, no ambiente em que você atua, certo? O ambiente farmacêutico, olha, ele envolve uma diversidade de clientes diferentemente de outro ramo comercial, ou seja, a farmácia ela é diferente. Por quê, né? Vamos ver. Na farmácia, o perfil dos clientes é variado, pois se encontram diferenças significantes no padrão em relação ao gênero, olha só, religião, situação financeira e social, cor de pele e etnia, grau de escolaridade, orientação política e etc. Diante disso, é normal que cada atendente de farmácia tenha sua preferência ou identificação para um grupo ou perfil específico de cliente. No entanto, esse deve agir de maneira imparcial, devendo tratar todos da mesma maneira, pois apenas dessa forma garantimos a ética profissional. Ou seja, é óbvio que você, né, como um indivíduo que tem os seus princípios, seus valores, seu gosto, sua forma de falar, tratar e agir, vai ter um grupo específico ao qual você vai se identificar, certo? Então, tem um tipo de cliente que você vai preferir atender, né? E já tem outros que você já não vai ter uma afeição, né, para atender. Porém, o que você espera do profissional? E isso em qualquer, independente de qualquer área, né? Espera ser o profissionalismo, ou seja, você não vai olhar para esses aspectos e vai atender o teu cliente como uma pessoa, ok? Então, o que se espera de um atendente de farmácia? Só no que nós já lemos até agora em relação à ética profissional. O que se espera do atendente de farmácia? Podem abrir o microfone de vocês, podem falar. Oi. Pode falar, Eunice. Ó, a gente sempre vai procurar um bom atendimento, no meu caso, né, eu falo para minha pessoa, a expressão correta sobre o uso do medicamento, porque é uma parte muito importante, né, tanto como para quem está vendendo, como para nós
e vamos comprar o remédio. E eu acho que é as duas partes principais, né? As boas orientações no uso do medicamento, porque eu acho que todo ser humano tem bastante dúvida em relação a isso, né? Porque a medicação, se não saber tomar ela corretamente, além de não fazer efeito, a gente pode estar se envenenando, né? Então, é uma área que a gente conhece que é muito importante a gente tanto prestar atenção no atendente, a expressar, explicar para a gente utilizar a medicação como para nós entendermos e fazer o uso corretamente da medicação. Uhum. Então, eu acho que é uma É, área muito importante nos dois lados, na parte do atendente como da quem está comprando. sim, sim, aham, Prestar bem atenção exatamente. para fazer o uso correto da medicação. Isso, exatamente. E o ponto fundamental, quando a gente vai falar sobre a diferença, né, em relação à área farmacêutica e que vocês vão estar atuando, né, como atendentes de farmácia, quais são os procedimentos, né, desse atendente em relação ao executar o atendimento, né, com os clientes, certo? Sim, Por quê? Qual que é a isso, diferença? Exatamente esse é o ponto fundamental. Aí a gente vai estar tratando com diversos tipos de pessoas, porém, o que nós isso, temos para oferecer, certo? E aí a gente vai entrar numa lista de procedimentos que não vai mudar um pouco para outros ramos, né, de atividade, mas que na área da saúde exige um pouco mais, tá? Por exemplo, né, mantenha sigilo, seja sim, discreto, né, apenas prometa aquilo que consegue cumprir, né? Então, aquela questão isso, da parte do sim, farmacêutico e da, da medicina, né, em relação quando chegam na farmácia ali, vão te pedir um medicamento e daí você tem que fazer tudo de acordo com o que foi pedido, né, tanto pelo médico quanto pelo farmacêutico, você não pode dar a sua opinião, né? Então, isso entra tanto quando a gente fala sobre atendimento, mas a gente está abrangendo aqui a questão da ética, né? isso, Proceder de forma, né, ética, isso mesmo, certo? exatamente. Ótimo. Aqui a Eunice, obrigada pela participação. A Adriele também colocou sua participação aqui. Certo? Um bom atendimento, tratar com cordialidade o cliente, saber se portar e orientar corretamente quanto às dúvidas dos clientes. Perfeitamente. Ok. Bom, como eu estava falando para vocês, deixa eu voltar lá no PowerPoint. Nós temos uma lista, então, do que nós vamos abordar aqui. Então, mantenha sigilo, seja discreto, né? Apenas prometa aquilo que consegue cumprir, separe o profissional do pessoal e ética com a decisão médica ou farmacêutica. Essa aqui é uma lista do que a gente vai abordar agora durante a aula hoje, certo? Voltando lá na página 70 da apostila de vocês, vamos ler comigo lá. Ó. Para que os serviços prestados de um atendente de farmácia possam ser de alta qualidade e de ética, abaixo segue então essa lista que eu passei para vocês, com o intuito de orientar sobre qual a postura mais adequada envolvendo o ambiente farmacêutico. Então, essa lista aqui que a gente vai ver uma por uma, certo? A gente vai abrir cada uma, tem a intenção de oferecer alta qualidade e postura. A ideia, então, é a gente discutir e falar sobre esses aspectos citados na lista, para que vocês possam, então, oferecer como atendente de farmácia, certo? Um atendimento de alta qualidade e também de postura, ok? Mas antes da gente abrir cada um deles, seguindo na apostila, eu queria abrir com vocês os pontos chaves. Quando a gente fala de ética, não tem como eu falar só ética na farmácia, eu preciso entender o que é ética, tá? O que é moral,
E eu queria que vocês me passassem a opinião de vocês. O que que é ética e o que que é moral? Pode abrir o microfone e falar comigo aqui, tá? Meninas, menino, podem falar. Vamos seguir então? Ok. Ética, ela vem do grego, né? Ethos, que significa modo de ser. Ou seja, a ética, ela define o que é o bem e o que é o mal. Ética é um estilo de vida. Ética nunca muda, tá? Então, a ética nunca muda, certo? Vamos ter isso em mente, que a ética ela nunca muda. O que que é a ética, então? Ela é o modo de ser. Ela vai definir para mim o que que é o bem e o que que é o mal, certo? A ética ela atinge todas as pessoas. Ela tem a função legisladora de igualdade. Ou seja, o que que é a ética? Ela seria as leis. As leis de quem, né? Para que a gente possa viver bem, né? Como a gente tem tratado bastante lá desde o início das primeiras aulas, tratando dentro do desenvolvimento pessoal, falando sobre relações interpessoais, falando sobre trabalho em equipe, né? Sempre olhando e focando o ser humano. Nós precisamos sim de normas de convivência para que a gente possa viver bem. Lembra que a gente falou lá em trabalho em equipe, em relacionamento interpessoal, a gente deu algumas dicas, né, de bom convívio. Então, na realidade, se nós termos em mente alguns aspectos, né, de leis, né, normas, para a gente poder viver bem, então, a ética nada mais é do que leis, certo? Definindo o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é errado, para que a gente possa viver e conviver de uma forma racional, na realidade, né? Ou seja, limitando os nossos espaços até onde eu posso ir, até onde você pode ir, até onde você não vai estar invadindo, né, o meu espaço, até onde eu trato você com respeito e você respeitando a mim também, né? Então, isso é a ética. Então, algumas situações em que a nossa ética é testada. Eu coloquei algumas palavrinhas aqui, né? Quando que a minha ética é testada? Quando eu tenho que me comportar de forma a usar a minha integridade. E o que que é integridade, né? Quando eu sou testada na humildade, quando eu tenho que ser humilde, na minha honestidade, né? O uso da verdade, coragem, tolerância, flexibilidade. Alguns pontos chaves aqui onde eu sou testado diariamente no atendimento ao cliente, na, no ambiente, nos ambientes, né, onde a gente convive, escola, família, trabalho, na comunidade, situações em que a gente é testado para saber se estamos usando a ética ou não. Estamos sendo antiéticos, estamos sendo éticos, estamos usando da moral. Mas aí eu preciso saber o que que é moral. Então, do latim, mores, que significa comportamento, a moral é um conjunto de normas de convívio humano, garantia de viver bem e até conviver com pessoas desconhecidas. É o nosso comportamento perante a sociedade. E ela muda conforme a sociedade ou a cultura. Lembra que eu falei para vocês, então, quando a gente está falando sobre ética, que um ponto lá que eu pedi para vocês, ó, vamos gravar aqui, ó. Ética, ela não muda, porque ela fala sobre lei, ela é legisladora, né? Não muda. Agora, a moral, ela vai mudar. Por quê? Porque ela é o comportamento.
é conforme a sociedade, é conforme a cultura, e ela vai mudar, ela é mutável, né? De acordo com o tempo, com as coisas que a gente vai vivendo e vai sendo alterado, né? Para um melhor convívio. Então, a ética, ela não muda, certo? E a moral, ela vai mudar. Então, eu estou sendo moral, né? Estou sendo ético. E daí eu tenho que pensar sobre isso no meu comportamento, né? No meu local de trabalho, como atendente, com o meu cliente. E daí eu tenho o meu cliente interno e o cliente externo, né? O meu cliente interno seria o meu colega de trabalho, os funcionários, né? Os colaboradores. E quanto aos meus clientes externos, né? Eles estão vindo procurar na farmácia, às vezes, um socorro, né? Um medicamento, uma solução para um problema. E aí vem a ética e o uso da moral, certo? Então, deixando aqui para a gente entender bem certinho, se eu fizer um questionamento, né, para vocês, a ética, ela nunca muda, mas a moral, ela é sempre mutável, certo? E para a gente dar continuidade e seguir, eu preciso conversar um pouco com vocês. Voltando aqui, o que vocês entendem então por ética e por moral? Vou deixar isso aqui para vocês e vamos conversar um pouquinho. Tá todo mundo aí? Opa! Então vamos lá, vamos participar. O que vocês entendem então por moral e por ética? Legal. Oi, pode falar. Gosto quando aparece ali verdinho, sei que vão participar. Prof? O que eu entendi, né, no caso, a ética, eu acho que, assim, é na forma que a gente vai atender, né, sempre, não digo da mesma forma, mas sempre como se fosse um padrão. Então, isso na forma de atendimento, né, que a gente bota aqui no caso da farmácia. Então, como um padrão, né, a gente sempre vai atender as pessoas indiferente de como elas sejam, se é preto, se é branco, se é índio, se é mulato, tanto faz a pessoa, a gente sempre tem que atender da mesma forma, não muda a forma da gente tratar a pessoa. Já a moral, no caso, fora da farmácia, né? É diferente de eu for atender uma pessoa que, sei lá, é meu amigo, que eu conheço, uma pessoa que eu posso tratar de uma forma diferente, que seja mutável, né? Minha moral, no caso, dentro da farmácia. Eu acho que é isso que eu entendi. Uhum. Ok. Então, quando nós falamos sobre atendimento ético, nada mais é do que eu não somente seguir normas internas da empresa, mas de uma forma global, certo? São leis de comportamento, né, do ser humano, aquilo que se espera do ser humano, certo? Jaque? Oi, prof. Oi? É, eu também estava pensando como é importante, né? Não sei se tem a ver também, mas eu já passei por um probleminha assim que eu fui atendida por uma pessoa e ela estava com, eu acho que a importância da higiene, sabe? Aham. Porque eu fui atendida uma vez por uma pessoa e ela tinha um cheiro de cigarro. Não foi numa farmácia, tá? Mas ela tinha um cheiro de cigarro e aquele atendimento já estava muito ruim, né? Eu já estava louca, era para sair dali de perto da pessoa, né? E daí eu estava pensando também nisso, né? Como a gente tem que chegar bem apresentado para a pessoa, né? Sim, com certeza. E essa é uma questão, como eu coloquei, que é independente das normas internas da empresa, né? Vai mais além, são as normas de convivência que é abrangida pela
pela ética em relação à lei, né? A lei daquilo que é estabelecido para o ser humano viver bem, porque a ética nada mais é do que isso, é estabelecer leis para que a gente possa conviver bem de, de uma forma abrangente, né, global, porque a ética independe da cultura, da, da, da região, né, é algo muito maior, certo? Então, é ético eu respeitar. É isso que eu tenho que ter em mente. O que é respeitar? É Eu abrangente, acho né? que, na verdade, acho que todo mundo já passou por algum atendimento assim, ou às vezes até mesmo a forma de você se vestir. Às vezes como eu já vi histórias de gente que, fui comprar alguma coisa só porque de repente eu tava mal vestida, ou tava, sei lá, saí do serviço correndo e fui do jeito que eu tava, e a pessoa já me olhou com outros olhos, me entendeu? Às vezes a pessoa tem dinheiro para comprar coisas, às vezes à vista, que é caro, e a outra pessoa perde a venda simplesmente por atender mal, justamente por te definir por uma coisa que às vezes você não é, só pelo visual. Exatamente, ótimo, muito bem colocado. E é isso que a moral e a ética vai defender. A ética, no caso, de uma forma mais abrangente, né? Ela é mais completa. Por isso que a gente define muito isso com respeito. Se eu quero ser respeitada, então eu vou, né, me dar ao respeito e automaticamente, então, eu vou respeitar, certo? Então, tudo se trata em relação à palavra respeito. Então, quando eu falo sobre alguém que estava com cheiro de cigarro, sendo ele um atendente ou cliente, eu não estou não estou respeitando o outro, sendo eu cliente ou sendo eu um atendente. Por isso que a ética ela vai muito mais além, porque ela não está olhando para o atendente ou para o cliente, ela está olhando para o ser humano. Eu, como ser humano, eu estou respeitando o outro? Esse é o ponto, certo? Daí, quando a gente passa para a moral ela vai ser o comportamento, certo? Eu estou sendo moral, eu estou usando de moral, eu estou sendo amoral, né? A pessoa ali, ela foi ética, né? Não pensou no outro, né? Que daí a gente vai para o campo da empatia, né? Me colocar no lugar do outro. Eu gostaria de ser atendido, né? Cheirando a cigarro, alguém que estivesse cheirando cigarro. Ou seja, eu posso fumar, mas o outro não fuma, então eu tenho que respeitar o outro, certo? Eu gostaria de ser mal atendido só porque eu estou me vestindo mal, por causa das minhas vestimentas. Eu gostaria, né, de ser avaliado só pelo que eu estou vestindo. Essa que é a questão. Então, tudo vai envolver exatamente em relação ao respeito, né? Então, vamos seguindo, vendo já o que é moral e o que é ética, vamos abranger a parte da apostila e vamos abrir então cada tópico. Como que a gente vai fazer, tá? Para ficar uma aula um pouco mais dinâmica, eu sei, né, que online aqui vocês estão em casa, eu gosto de interagir para não ficar monótono, assim, né? Só eu falando também. Então, tá bem gostoso, tá? A aula com vocês estão interagindo bastante. Vamos continuar nessa vibe. O que eu vou pedir para vocês? Vamos para a página 71, onde nós temos ali a continuidade dessa lista que eu falei para vocês, tá? Então, deixa eu ver, eu tenho 1, 2, 3, 5. Nós temos 3. Tá, como é que a gente vai fazer? Tá? Eu vou pedir para uma de vocês abrir o microfone e ler, tá bom? E a gente vai discutindo então, tá? Vamos pegar um tópico de cada vez da lista que a gente colocou, que tem como intuito, né, da alta qualidade de postura do atendente de farmácia. Primeiro mantenha sigilo. Por que eu tenho que manter sigilo? Por que isso é pedido ao atendente de farmácia, dentro da ética na farmácia?
vou pedir para Jaque ler. Pode começar, tá, Jaque? Pode ler Tá tudo, bom. tá? Tá. No exercício do cargo como atendente de farmácia, existe o acesso por meio da interação com o cliente. As informações pessoais que precisam ser consideradas. Segredo de confessionário, pois, ao receber um cliente, o atendimento de farmácia pode se deparar com várias situações sobre a existência de uma doença grave, dependendo de, dependência por droga, gravidez, adultério, etc. Independentemente da situação encontrada, em hipótese alguma, as informações dos clientes deverão ser comentadas com os colegas de trabalho ou até mesmo com familiares. Este sigilo profissional é fundamental para manter a integridade moral dos clientes. Agindo ao contrário, promove-se o desrespeito com o próximo. O atendente de farmácia deve entender que, quando um cliente revela uma informação pessoal, não significa que o faz por se considerar um amigo íntimo, mas apenas porque essa informação é fundamental para o atendimento adequado. As consequências da transmissão de uma situação pessoal de um cliente podem ser gravíssimas. É dever, acima de tudo, o atendente de farmácia que essas informações sejam mantidas em segredo. É isso, prof. Prof, tá com o telefone, o microfone. Dá-lhe falar aqui, vocês não me escutaram, né? Não, prof, não te escutei, não sei nem se tu me escutou. Ouvi sim, aham. Ouvi e obrigada pela participação, tá? Tá bom. Então, seguindo, para que eu possa, né, como atendente de farmácia, ter um atendimento de alta qualidade e de postura, o primeiro tópico é manter sigilo. Não vou dizer para vocês que isso é pedido somente na farmácia, tá? Como, em geral, para qualquer profissional ou quem trabalha em banco, né, em área financeira também era pedido muito para a gente para manter sigilo. Porque toda vez que no teu local de trabalho ou a tua área de trabalho que você atua ou o serviço que você presta, ele, você no caso tem acesso a situações que são particulares, ok? Por exemplo, né, no banco lá você tem acesso ao extrato bancário dos clientes, você sabe aonde ele gastou o dinheiro, você vê a fatura do cartão de crédito, então se compra, se não compra, para quem, né, faz as coisas. Então, você tem acesso às situações que são íntimas do cliente, assim como o atendente de farmácia, né? Por exemplo, aqui, se a pessoa, o que veio fazer, né, na farmácia, comprar algum medicamento, alguma coisa em relação à situação que a pessoa está vivendo, ou no caso, a pessoa ok? Mas nem por isso eu posso sair ali do atendimento e já, no caso, trocar, né, figurinhas com outro atendente, né, com alguém do local de trabalho, com meus familiares, certo? Porque a partir do momento em que você conta e pede segredo, a outra pessoa vai e passa para outra pessoa e pede segredo também. Automaticamente a gente vai pedindo segredo e já não é mais segredo e vira uma corrente até que isso chega no ouvido da pessoa que pediu o segredo, né? Que é a dona e portadora da história, né? Então, é complicado quando a gente passa adiante confiando naquela pessoa, mas aquela pessoa tem outra pessoa que confia também. Então, não morre por ali, certo? Então, a ideia é a gente realmente guardar e manter o sigilo. Por quê? É a questão do desrespeito, ou seja, o respeito está dentro da ética. Se eu quero ser ético, eu uso de respeito
E quando eu uso de respeito, eu faço a questão de guardar sigilo, né? De não passar adiante, seja o atendimento, seja o assunto, seja a história que foi confiado a você, né? E não a outra pessoa. Então eu tenho que ter respeito sobre essa situação, ok? Seguindo adiante, nós temos seja discreto. Quando eu falo sobre manter o sigilo, é não contar. Então, aquilo que foi confiado a você, você mantém para você, certo? Quando eu falo sobre ser discreto, então, opa, agora vai um pouquinho mais além. O que será que temos aqui? Quem vai ler pra gente? A Jaque já leu. A Adriana consegue? Microfone. Não funciona. Tudo bem, vamos pular. Vamos para a Adriele. Vai lá, Adriele. Lê pra gente, seja discreto. Leio, aham. Seja discreto. Durante um atendimento, existem algumas situações que podem ser constrangedoras para alguns clientes. Por exemplo, uma mulher comprando absorvente, sabonete íntimo, etc. Como um atendente de farmácia do sexo masculino. Da mesma maneira, um homem ou adolescente que entra na farmácia com o intuito de comprar um preservativo, gel para lubrificação íntima ou comprimido para disfunção sexual, e são abordados por um atendente de farmácia. Em ambas as situações, podem haver constrangimentos pelo cliente. Com isso, competirá ao atendente agir da melhor maneira possível para evitar a situação, devendo atuar de maneira natural e sem admiração pela compra, mostrando ao cliente que isso é algo natural. Além disso, o atendente jamais deve se dirigir a um colega de trabalho perguntando algo em voz alta sobre um produto desejado pelo cliente. Essas e outras situações são comuns em uma farmácia e o atendente deve sempre ter o bom senso de agir com discrição. Alguém já passou por essa situação? Algum exemplo? Nós temos que ter bom senso, né? Então, não tem como um atendente de farmácia, o cliente chega na farmácia e pede, né, até baixinho, porque tá com vergonha, né, pomada para hemorroida. O atendente vira para trás, né, pedindo para quem cuida lá do estoque, né, e grita: Fulano, tem pomada para hemorroida? Já pensou? Né? O que vai acontecer, como é que a pessoa vai ficar constrangida, né? Primeiro, talvez nem compre nada, né? Ou compre porque precisa, mas nunca mais volte na farmácia, além de falar mal daquele atendente daquela farmácia, né? Então, um dos pontos fundamentais é ser discreto, né? É cuidar do cliente, sempre visando a palavra respeito, né? Tem que respeitar o próximo. Lógico que quando eu vejo dessa forma, assim, que alguém não vai ter consciência, não vai agir de forma discreta, provavelmente a pessoa, ela já está tanto tempo naquela função ali, para ela é tão normal, né? Não querendo julgar o atendente que vai agir dessa forma, né? Mas provavelmente deve estar tanto tempo naquele, naquele trabalho, né? Naquela função, que às vezes é tão normal e vai acabar agindo dessa forma, que para o cliente é desagradável, né? Então, a gente tem que ter o bom senso e agir de forma discreta, né? Não é porque um rapaz, né, vai entrar na farmácia, vai pedir preservativo, você vai zombar, vai rir, vai, né, pensar mil coisas, né? Então, a gente sempre tem que cuidar, nunca tratar de forma íntima, até tentando ser amigo, até tentando, né, talvez deixar a pessoa confortável, às vezes a gente vai deixar mais desconfortável ainda. Então, é sempre aquela questão de atuar no seu papel de atendente. Você está ali para atender, né? Então, seja discreto. Primeiro, mantenha sigilo e depois seja discreto. Independente do que você está vendo, do que você está fazendo, do que estão pedindo para você,
faça aquilo que está sendo solicitado e somente, né? Seguindo, então, apenas prometa aquilo que consegue cumprir. Aqui fica bem complicado quando a gente. Aqui a gente está falando sobre ética, tá? Mas se eu for abrir aqui para falar sobre atendimento, nesse aspecto aqui a gente vai um pouco mais longe, certo? Quem que eu vou pedir agora para ler vai ser a Eunice? Pode ser? Eunice? Pode ler para gente? Será que travou? Caiu? Já que posso pedir para ti? Para mim, ler a terceira ali, prof. Isso, apenas prometa aquilo que consegue cumprir. Tá. Em um atendimento, jamais deve acontecer a promessa de produtos, prazos, condições de pagamento impossíveis de serem cumpridas. Tá, prof. Situações em que, por exemplo, Para mim agora há pouco. posso ler? Pode continuar, Jaque. Situações em que, por exemplo, é prometida a entrega de algum produto para o cliente, mas não se concretizem, cria uma relação comprometedora para o atendimento ou atendente de farmácia, diminuindo a credibilidade da farmácia. Para situações em que se envolve essa temática, o atendente deve agir de maneira sincera e verdadeira, explicando as reais situações envolvendo o atendimento, seja na promessa de um produto, prazos de pagamentos e etc. Ok. Então, como eu havia dito, né? Quando a gente fala sobre apenas prometa aquilo que consegue cumprir, dentro de um atendimento, falando sobre atendimento ao cliente, vai abranger muita situação aqui, né? Se a gente for falar sobre logística, se a gente for falar sobre estoque, né? Sobre entregas. Então, eu, no papel de atendente de farmácia, eu só estou limitado somente a atender, certo? A não me comprometer a ponto do cliente voltar na farmácia e exigir de mim algo que eu tenha me comprometido a fazer, que não seja no meu alcance, que eu não possa fazer, né? Por exemplo, então, o medicamento que está faltando na farmácia, e aí você até consulta no sistema e foi ver que está faltando também nas outras filiais, tá? Mas aí você sabe, né, internamente de que há um pedido que foi feito e que tem medicamento para chegar, e você se compromete, né, com a intenção de fazer um bom atendimento. Oi, A... prof. Agora. Uhum. Aí você lê a próxima, tá? Pode ser, Eunice? Eu só vou dar continuidade aqui no pensamento e você lê a próxima, tá? Então, falando sobre apenas prometa aquilo que consegue cumprir, eu não posso me comprometer a ponto do cliente esperar de mim algo que eu não posso fazer, que não é da minha alçada, que eu não tenho autoridade, né, para fazer, que não é da minha responsabilidade. O que cabe a mim, como atendente, é somente atender. Se tem medicamento, eu vou vender, certo? Vou passar as informações de acordo com o que cabe a mim. Agora, eu não posso me comprometer além, certo? Se tem no estoque, se não tem no estoque, se vai chegar pedido e eu estou sabendo que vai chegar, e vamos supor que nesse pedido que foi feito tem um pedido para chegar, se não veio esse medicamento porque estava em falta, né? Aí você se compromete com o cliente vem buscar, Tá, agora. É a o cliente vem buscar e o medicamento não chegou.
Aí o que aconteceu? Você não somente, no caso, mostrou para o cliente que você não conseguiu cumprir o que prometeu, mas também, além, vai o nome da farmácia, né? Vai o nome da instituição, vai o nome da empresa. Então, eu tenho que usar de ética nesse momento a ponto de ver quais são as minhas limitações, ok? Eu posso querer fazer um bom atendimento, eu quero, né, no momento ali, às vezes a pessoa, porque o cliente também faz isso, né? O cliente te envolve de certo modo, assim, que você quer ajudar para valer, assim, né? Você toma as dores do cliente ali e quer ajudar. Então, você pega o nome da pessoa, você se compromete a ligar, a entrar em contato quando chegar o medicamento, mas vai passar dias, vai vir outros clientes do mesmo jeito. Já Mas tem pensou se a gente que ter, abraça a como causa de todo profissional, mundo? responsabilidade, né? Exato, exatamente. Esse é o ponto, a responsabilidade dentro da situação. O que a gente tem que levar em consideração é que quando a gente está falando de ética, a gente está falando de respeito. E o respeito, ele é abrangente. É o respeito tanto com o cliente, que é o É. outro, quanto com a instituição ao qual você trabalha. Então, quando eu me comprometo a fazer algo que não é da minha alçada e eu corro o risco, né, de não conseguir cumprir, não é somente a minha pessoa que está correndo o risco, né, mas a empresa que eu estou representando. Então, eu tenho que seguir de acordo com as normas, é onde entra a ética e moral, as leis, né, as normas internas. Tudo isso já existe exatamente para que não haja confusão, não haja erros, né? Exatamente para que haja sempre uma ordem, né, das coisas para acontecer, certo? Então, seguindo aqui, nós temos uma lista na... Pode falar. Na realidade, Exatamente. A moral, ela fala exatamente sobre isso. na realidade, nas empresas já tem essas normas, né? Mesmo que você trabalhe numa empresa hoje, amanhã você vai trabalhar em outra empresa e faça quase exatamente aquilo que você faria na outra empresa, só que toda empresa tem, é, não, não digamos a ética, mas tem o seu jeito de trabalhar, tem as normas da empresa, uns gostam de um jeito, outros já gostam de outro. Isso. As Então, tem normas, as aquelas leis normas internas. que a gente no contrato já tem que ler, né, ali prestar atenção o que as empresas exigem do funcionário, porque são normas e éticas que são exigidas pelos patrões para que os funcionários cumpram, né? Exatamente, é a ética da Porque empresa. envolve saúde, Exatamente. Eunice, será que você vai conseguir ler para a gente o próximo tópico? Separe o profissional do pessoal, página 72. consigo sim. Ok. Um cliente é um cliente, assim como um profissional é um profissional. O balcão de uma farmácia é um local onde muitas vezes se formam relações pessoais de amizade entre clientes ou seus prestadores de serviço, ou seja, o atendente de farmácia ou farmacêutico. No entanto, isso ocorre de maneira natural e comedida. Por isso, é inadequado para um atendente de farmácia buscar intimidade com o seu cliente. O atendimento em uma farmácia é algo profissional, que deve-se abordar assuntos relacionados à necessidade do cliente. É extremamente inconveniente o atendente expor seus problemas pessoais ou seus clientes e até mesmo aos seus colegas de trabalho. As situações e problemas pessoais devem ser resolvidos em casa e não trazidos para o ambiente de trabalho. Isso. Esse ponto aqui, essa última frase, a gente até falou bastante lá nas primeiras aulas lá que a gente tratou sobre relacionamento interpessoal, né? A gente falou sobre relacionamento e essa questão de separar o profissional do pessoal, ela é muito, muito importante. Por quê? A partir
A partir do momento em que Importante. eu misturo, né, o profissional com o pessoal, eu vou abrir possibilidades que possam acontecer exatamente isso que a gente colocou aqui, de me comprometer a um ponto que eu não sou responsável e não vou poder garantir, né, esse atendimento, assim. Então, o que acontece? Eu conheço um profissional da área da saúde, né? A ética, ela vai de forma legisladora, né, no caso, estabelecer leis de comportamento, de vivência, de se relacionar, ao ponto de me limitar, certo? E limitar o outro. Dentro do quê? Do respeito, né? Ou seja, para não ocorrer Sim. aquilo que a gente conhece como corrupção, né? Ah, professora, não estou entendendo como isso pode acontecer. Aquilo que foge Isso. do que é E a certo a falta de ser ética. feito. Exatamente. Então, o proceder, né? O que eu vou fazer, será que está sendo ético o que eu estou fazendo? Será que eu não estou faltando ao respeito com alguém aqui, ou com a empresa, ou com o meu colega de trabalho? Por exemplo, né? Deixar uma outra pessoa passar na frente numa lista de espera. O que mais? Fazer um pedido de, de medicamentos ali, com uma numeração a mais daquilo que é solicitado sempre, para poder, ah, poder beneficiar um colega seu que também é cliente, certo? Ou seja, tomar iniciativas, mas que não são para fazer a coisa de acordo com o que é ético, o que é moral, o que é certo a ser feito, né? Mas usar da, da, do benefício, né? Daquilo que eu tenho acesso que outros não têm, para beneficiar, às vezes, familiares, amigos, Fora dos que aonde meu protocolos, né? trabalho ali me permite isso, né? Oi, Eunice. Então, o que a gente vê às vezes acontecendo muito eu tenho Sim. clientes, né? Eu sou um Tipo atendente. assim, saindo da ética e protocolo, né? Porque é um artigo de responsabilidade não só como profissional, mas como pessoal, né? Uhum, exatamente. Então, nesse momento em que eu estou me relacionando, a relação de cliente-atendente está tão íntima, né? Porque aquele cliente está ali todo dia na farmácia, compra todo mês, né? Então, é óbvio que a gente tem que ter um atendimento adequado, um bom atendimento até para o cliente voltar. Mas eu tenho que ter limites. O respeito faz isso, para que eu tenha esses limites, né? A ponto de não ser inconveniente, né? O que vai acontecer? Não ser inadequado, certo? Por quê? O que eu tenho que sempre pensar e cuidar? Eu estou representando uma pessoa jurídica. Quem é essa pessoa jurídica? A farmácia, certo? A empresa para a qual eu trabalho. Então, eu tenho que cuidar com o meu modo de ser e proceder, né? Como eu estou fazendo o atendimento. Então, por isso que existem as normas internas, por isso que já existe já as leis internas, exatamente para que haja um padrão, como foi colocado, acho que pela Andriele, certo? E se eu seguir esse padrão, então eu não vou ter problemas aí de falta de ética no atendimento, certo? Para terminar, então. Oi, pode falar, Alice. Professora, antes de terminar, eu queria fazer um comentário. Eu presenciei uma cena, assim, não foi comigo, mas uma pessoa foi atendida na minha frente, que estava comprando uma medicação, e essa medicação exigia que fosse com receita, porque tem, como a professora falou ali, tem medicação que é só com receita por causa de, hoje em dia não pode vender antibióticos sem receita mais, né? E eu presenciei uma cena, não vou dizer o nome da farmácia,
em que o profissional estava tentando vender para a menina a mesma coisa lá pelo sistema, mesmo sem ela ter a receita. Ele até falou assim que ele ia tentar conseguir vender para ela a medicação mesmo, ela não tendo a receita. O que se agrava nesse caso aí não é uma falta de ética, mas é tipo assim, será que ele não está fazendo uma coisa assim que é fora da lei? No caso, por exemplo, dentro da empresa ali tem uma regra que tem que ser cumprida, né? Uhum, Aí se você pega e passa por cima daquilo ali, está se comprometendo, né? uhum. Tipo Nessa assim, questão, você ela não é somente a empresa norma daí, né? interna, não é somente a norma interna da empresa, né? Mas se é lei o medicamento ser vendido somente com receita, vai um pouco mais além, né? Não é somente a questão as normas internas da empresa. Aí nisso que a gente tem que cuidar, que é o que eu tô falando aqui para você, né? Às vezes o profissional, o atendente, ele tá querendo ajudar, ele se envolveu tanto, né, com o cliente ali que ele quer tentar salvar a vida da pessoa, né? Mas a gente tem que fazer de acordo com o que já é estabelecido por lei, né, as normas internas da empresa, porque senão eu que vou ter problema, né? Eu sei que naquele momento ali, às vezes você está envolvido pela emoção e quer ajudar a pessoa, mas existem as regras exatamente para proteger tanto o cliente quanto o atendente, né? Eu não sei quais são as intenções do cliente É, também. Daí eu faço a venda e depois se essa pessoa de má fé depois vem acusar o atendente, certo? sim, Então a gente as leis elas estão aí para proteger tanto o cliente quanto o atendente. Então a gente tem que cuidar, né? Seguindo então, nós temos agora a ética com a decisão médica ou farmacêutica, que esse é o ponto fundamental aqui que a gente precisa abranger e que a Eunice está isso. tocando no assunto também, né? Eu vou pedir para a Adriele ler para a gente. Adriele, página 72. Leio sim, aham. Perfeito, vamos lá. Ética, ética como a decisão médica ou farmacêutica. Há situações em que o atendente de farmácia não Por concordará ou exemplo, achará estranho o tratamento proposto para o cliente. Opa. Porém, nessas situações, jamais o atendente deve expor sua opinião ao cliente, mas entrar em contato com o prescritor, seja o médico ou farmacêutico. Caso o atendente questione o tratamento na frente do cliente, possivelmente essa atitude deixá-lo-á inseguro e confuso, trazendo dúvidas em relação ao seu próprio tratamento. O cliente muitas vezes não tem conhecimento apropriado para questionar um tratamento proposto e muito menos para discutir a dúvida do atendente de farmácia. Por isso, essa relação deve ser feita com profissionais da saúde que dominam o assunto. Em um ambiente de farmácia, é vital o zelo pelos valores morais praticados com o objetivo de garantir o respeito ao ser humano por meio da ética profissional. Por isso, é indispensável que o atendente de farmácia tenha uma percepção necessária para que o tratamento esteja alicerçando em princípios éticos e morais. Se o objetivo do trabalho em uma farmácia é repassar medicamentos, perfumarias, cosméticos, entre outros, e oferecer serviços como aferição de pressão arterial, dosagem de glicemia e atenção farmacêutica, os funcionários desse estabelecimento devem ter a sensibilidade para que o atendimento ofertado a todos os clientes ocorra de forma igualitária. E tratamento igualitário não quer dizer tratamento igual, muito pelo contrário. Como as pessoas são distintas nas suas peculiaridades, cada atendimento deverá ser personalizado e direcionado para as necessidades individuais, porém, acima de tudo, deve-se fazê-lo com muito respeito e principalmente com ética profissional. Finalizando o tema, uma frase de reflexão de Oscar Wilde. Acho que é isso, né? Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando não há ninguém olhando chamamos de caráter. Frase boa essa aqui, né? Vamos lá. Ética com decisão médica ou farmacêutica.
como eu coloquei antes, tá? As leis, né, as normas internas, tudo isso é para proteger. Proteger tanto o cliente interno quanto o cliente externo, tanto o atendente, tanto o farmacêutico, tanto o médico, quanto o cliente, né, quanto o paciente. Por quê? Quando a gente, no atendimento, falando de atendimento, né, quando a gente se envolve de certo modo com o cliente, a gente realmente, né, na postura que a gente está, né, a gente vai querer realmente ajudar o cliente a ponto, né, de salvar a pessoa. E o que acontece quando você está nesse ambiente, vivendo todo dia, né, vendo situações, então você talvez decida por si só, né, pelo conhecimento que você já adquiriu, de que aquilo ali não serve, isso aqui é melhor, isso aqui funcionou com fulano de tal, então quem sabe para você vai funcionar. Só que daí o que que acontece? Você vai estar opinando, dando a sua opinião, certo? E aí, nesse ponto, vai fugir daquilo que a gente sabe o que é ética profissional. Por quê? Você, como atendente de farmácia, você tem que levar em consideração aqui o quê? A questão da receita, né? A questão daquilo que foi proposto por tratamento para o cliente que você está atendendo ali, que tem alguém que conhece já a situação do cliente. Eu estou sendo um contato rápido, onde eu só vou vender o medicamento para o cliente dentro de algo muito maior, né? Que é o tratamento do cliente. Então, eu não posso fazer as minhas opiniões. Porque fulano de tal fez tal tratamento e não funcionou. Porque fulano de tal, né, fez, é, usou esse medicamento aí e não funcionou. Então, eu estou saindo da questão profissional, né, dessa postura de alta qualidade aí, que são esses tópicos que a gente está vendo, para uma intimidade que vai dar problema, porque eu vou estar opinando. E nesse momento que eu estou opinando, eu estou deixando quem confuso? O cliente, certo? E quando isso acontece, vou estar gerando um problema muito maior, porque eu vou estar gerando no meu cliente questionamentos que ele vai levar agora para o médico, para o farmacêutico, quem receitou, quem orientou, né, comprar esse medicamento, certo? Então, a minha postura como atendente é somente atender, vender, passar preço, certo? Mas não opinar e ir além disso. Por quê? Existem os princípios e valores. Os princípios e valores morais da empresa, que são constituídos através também dos valores e princípios morais dos indivíduos. Então, eu preciso levar em consideração os princípios éticos da empresa. Eu preciso cuidar do meu cliente como alguém que está representando a farmácia, que tem com o intuito de cuidar desse cliente que é paciente de alguém, né? Então, quando eu vou opinar aqui, eu estou desrespeitando algo que já foi feito por um outro profissional, né? O médico ou o farmacêutico. Entenderam? Então, eu tenho que cuidar exatamente com essa questão. E a ética aqui, né? Com a decisão médica ou farmacêutica, eu não posso opinar, certo? Então, para a gente finalizar essa frase, né, chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todas estão olhando. Agora, quando ninguém está vendo o que eu estou fazendo, isso é caráter, né? E a gente precisa refletir exatamente sobre isso. Aí, o que eu vou pedir para vocês? Para a gente poder avaliar quais são os nossos princípios e valores pessoais. Como pessoa, como indivíduo, quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? E daí eu vou mostrar para vocês, então, o que que é valor e o que que é princípio, né? São 8h25 agora. E eu vou pedir para vocês descreverem para mim uma, Essa vai ser uma atividade que a gente não vai conseguir fazer agora, né? Porque a gente precisa pensar bastante, tá? Mas eu vou deixar aqui para vocês executarem. Por quê? Primeiro ponto que eu preciso entender. O que são princípios e o que são valores, tá? Valores e princípios é tudo aquilo que tem valor para mim,
certo? Aquilo que norteia, aquilo que dá base para o meu comportamento, ok? E normalmente isso é criado, ou normalmente isso se define já desde infância, né? No meio familiar, aprendi com os meus pais, aprendi no meio familiar com meus irmãos, avós, e isso foi sendo base para minha vida, ok? Porém, qual é a diferença entre valor? Qual é a diferença entre princípio? Os teus princípios é tudo aquilo que você não negocia. Não entendi, professora. Você vai fazer uma lista de coisas que são importantes para você, que você não vive sem, certo? E isso vai poder dizer para você se é princípio ou valor, porque você vai pegar tópico por tópico e questionar: isso aqui eu negocio? Se eu negocio, é valor. São valores para você. Agora, se eu não abro mão, se eu negocio, se eu não negocio de maneira nenhuma, isso é um princípio. Ou seja, não abro mão disso, tá? Ah, professora, ainda não estou entendendo. Por exemplo, vou fazer uma lista aí de 15 itens, tá? Eu vou colocar as coisas mais importantes para mim. Se eu fosse ir embora para um outro país, se eu fosse para uma ilha deserta e pudesse levar tudo que eu pudesse carregar comigo, o que que eu levaria? E faça aí uma lista de 15, 20 itens, certo? E depois que você fez essa lista de 20, 30 itens, tire somente 5. Você só pode dessa lista toda levar somente 5. Ou seja, eu estou pedindo para você visualizar novamente a tua lista daquilo que você já priorizou e fazer com que dentre elas ainda seja mais priorizado ainda, ou seja, que você veja nessa lista que você já priorizou o que é mais importante. Então você vai dando peso ao que é importante para você. E aí você vai avaliando o que é valor e o que é princípio. E princípio você não negocia, valor você negocia. Entenderam? Então você vai fazer uma lista e você vai perceber. Por exemplo, se eu tivesse que ir embora do país, coisas que eu levaria comigo que eu não abro mão. Se eu pudesse levar qualquer coisa, não tivesse nenhum empecilho em relação a dinheiro ou forma de transportar, o que que eu levaria? Né? O que que é importante para mim? Meus pais, minha família, minhas filhas, né? Meu computador, meu celular, roupas, calçados. Tá, fiz a lista de 15 itens. Mas das 15 eu só posso tirar 5. Quais são as 5 coisas ou pessoas que você levaria? Que você não abre mão. Ah, com certeza para mim seriam as minhas filhas. Ou seja, as minhas filhas é princípio. Ah, mas princípio, as filhas são princípio? Não, qual é o sentimento que eu tenho pelas minhas filhas? Né? O que que eu não abro mão? No meu caso, hoje eu tenho, por definição, entre os meus princípios, a primeira coisa na minha lista é Deus, né? Meu relacionamento com Deus. Isso eu não abro mão. Eu tenho que tirar um tempo no meu dia para conversar com Deus, para colocar diante dele as coisas que eu preciso, agradecer pelo que eu já tenho. Então, isso é um princípio. Um valor. Ah, aí, aquilo que eu já negociei alguma vez, ou que eu posso negociar. Aí você vai avaliar o que você já negociou na tua vida, certo? Ah, meu trabalho. Abro mão do meu trabalho pelas minhas filhas, né? Aí você tem que avaliar certinho, dentro do parâmetro da tua vida, o que hoje eu posso abrir mão, o que hoje eu não posso abrir mão. Então, isso também vai mudar durante a tua caminhada aí, né? Durante a tua experiência de vida, certo? Ah, um exemplo para vocês, tá? Para a gente poder ter uma ideia em relação a sentimentos e o que são princípios e valores, né? Por exemplo, o respeito, né, que a gente define como ética, mentira, né? Tudo isso vai depender de pessoa para pessoa, ok? Ah, eu não abro mão
da honestidade. Tem que ter verdade, tem que ter confiança. Então, são várias as coisas que a gente pode colocar aí como princípio e como valor. Mas você que tem que definir se para você isso tem mais peso que outras coisas, ok? Então, uma historinha, tá? Tinha um, um homem de negócios de uma grande empresa multinacional e eles alcançaram a meta estabelecida, né, e foram comemorar. E todos os homens de negócios fizeram uma reunião. Eles estavam fora do país e para comemorar o diretor da empresa então sugeriu, né, que depois da reunião fossem jantar numa casa noturna. Mas esse gerente, né, ele se levantou e disse, olha, vocês até podem ir, mas eu não vou. E o diretor da empresa até questionou, ele é diretor, né? Questionou. Por quê? E ele disse, olha, nós realmente, né, estamos aqui comemorando e realmente merecemos, mas no outro lado do mundo eu tenho uma esposa que está cuidando dos meus filhos, está cuidando dos meus negócios enquanto eu estou aqui. E eu não vou estar sendo honesto, eu não vou estar sendo fiel, eu não vou estar sendo ético no momento em que eu for com vocês a uma casa noturna, e todo mundo sabe o que acontece lá, em relação à comemoração e porque eu estou longe, sendo que depois eu vou voltar, e como é que eu vou me posicionar diante dela, né? Sendo que é ela a pessoa que está do lado dele e que o ajudou a alcançar, né, esse mérito. Então, naquele momento, ele justificou porque não iria e iria voltar pro quarto de hotel e iria dormir. O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Pode abrir o microfone e participar. Naquele momento ali, ele definiu não, ele já tinha definido o que era princípio para ele, mas ele expôs o princípio, né? Então, o princípio, ele vai te fazer se deparar com situações onde você vai ter que escolher. E o princípio é aquilo que realmente você não negocia. Nesse caso, o princípio dele ali foi a fidelidade, né? Ele foi fiel à esposa. Então ele não negocia. Mas o que vocês acham que aconteceu? Será que ele foi mandado embora? Que era o diretor da empresa, né? Ele foi contra uma decisão tomada pelo diretor e que ia todo mundo. Vocês acham que ele foi demitido? Vocês acham que ele continuou trabalhando? O que aconteceu depois? Podem falar. Jaque, Adriana, Adriele, Eunice, o que vocês acham que aconteceu? Eu acho, professora, que ele não foi demitido, porque como ele usou o princípio ali, eu acho que numa empresa, não sei, né, a minha opinião também, né, nunca se sabe como que era a relação dele com os patrões, mas eles sempre dão muita prioridade para a pessoa quando a pessoa tem a família, cuida da família, tem um lazer com a família, tem uma boa convivência com a família. Então, eu acho que no meu pensar, o diretor não fez nada contra isso e provavelmente ainda bateu palma, né? Porque você ter respeito hoje em dia pela família é uma prioridade, é uma coisa uma coisa sagrada. Então, sei lá, eu penso assim que ele não foi condenado por essa atitude, não. E espero que ele não tenha sido mesmo, porque ele só quis ser
botar, generalizar para a empresa o que era o principal para ele, era o princípio, que é a família. Sim. Mas aí que você colocou uma situação atual, assim, né? Nem todas as pessoas consideram a Isso, família sagrada. Tem pessoas que vão considerar o trabalho sagrado. Então, é esse que é o e- ponto que, para alguns, vai haver alterações aí em princípios e valores, dependendo de pessoa para pessoa, né? isso. Aí vai envolver não só o profissional como o pessoal, né? Então ele aí vai envolver a relação dele que ele vai ter com o gerente, no caso, o patrão, vai ser o que vai contar ali, vai ser o relacionamento dele, no caso, que o patrão vai considerar nessa hora. Se ele considerar um bom funcionário e não achar que é errado ele ter o princípio da família, ele vai desconsiderar isso aí e vai opinar, né? Mas se ele levar pelo lado só pessoal, só profissional e dizer que o reino é a empresa, que ela ali é o mais importante para ele, por exemplo, assim, ele não tiver família, ele não pensar assim, eu acho que certamente ele vai tomar outra atitude, né? É. Por isso que depende de cada um, né? Uhum. Isso depende de cada um, acho que até de como a pessoa é, ela vai tratar a outra. Se você é uma Exato. pessoa que se dá um valor para tua família, você tem um princípio para tua família, como a professora ali já disse para nós, as tuas filhas, é o seu princípio. Então você dá valor para tua família. Então, como você dá valor para tua família, nessa situação você também ia olhar ao lado da pessoa que também tem um princípio que é a família. Exatamente. Tá falhando o áudio da Eunice. Repassa Eunice, para a família. tá falhando o teu áudio. Tá fora? Oi? Mais alguém quer falar? Jaque quer participar? Adriele? Meninas? Ah, Adriele, eu concordo com a Eunice. Bom, gente, para a gente finalizar então na historinha, o que aconteceu, né? Ninguém foi então para esse local aí festejar e acabou todos os outros gerentes, diretores indo para os seus quartos, ligar para as suas esposas, familiares e dormir para acordar para outro dia e voltar para o país e para sua empresa e para os seus familiares. Ou seja, quando a gente está baseado, né, ou embasado para os nossos princípios e valores, automaticamente a gente acaba influenciando outras pessoas. Então, o princípio e o valor ele te protege e ele acaba te fazendo ser um influenciador. Por isso que é tão importante a gente respeitar, né, a ética da empresa, os valores da empresa e deixar, né, que isso seja aquilo que vai te conduzir. É verdade, vamos aplaudir. Então, se a gente seguir como atendente de farmácia, seguindo a ética, né, da empresa como profissional farmacêutico e as normas internas daquela farmácia, daquela empresa, não tem por que a gente se dar mal, né? Pelo contrário, a gente só vai ser bem sucedido, porque ela está ali exatamente para nos proteger, certo? Então, gente, são 8h40, tá? Eu vou deixar isso como tarefa para vocês, então, e a gente vai conversar na semana que vem. Quais são os seus princípios e quais são os seus valores? Lembrando, faça uma lista de 15 coisas que você torna ou que você
considera muito importante. Dessa lista, então, você separa 5 coisas, pessoas, tá? Que você não vive sem, que você levaria junto. E aí, do lado, você vai colocar um sentimento que define essa coisa ou pessoa, certo? Porque então a gente vai entender quais são os teus princípios e quais são os teus valores, o que você prioriza na tua vida, tá bom? Vou escrever isso lá no WhatsApp, então, lembrando que isso é uma tarefa, e daí semana que vem a gente volta falando sobre isso, ok? Meninos estão aí? Podemos dar boa noite então e até semana que vem? Beijos, até semana que vem, tá?